Pessoal, beleza? Vim aqui fazer mais um podcast para falar de um carro que eu tive, que eu havia comprado em 0 km, um Jaque J3 hatch com motor 1.4, 16 válvulas VVT, cinza urano. Esse podcast ele foi comprado em setembro de 2012 como modelo 2013. Ele ficou comigo até janeiro de 2014, quando ele estava com 9.300 km aproximadamente. Foi um carro assim muito polêmico, porque eu comprei achando que o carro era uma coisa, por conta do que as pessoas falavam, até da mídia em geral. E no final eu me desfiz do carro com muita raiva do carro. Para começar, muita gente falava errado a respeito do motor do carro, porque dizia que tinha um motor de origem Toyota. Não, os motores que tinham origem Toyota eram os motores da Lifan, no 320 e no 620. O 620 ele nada mais era do que um Corolla daquela geração de 2002 a 2008, com algumas modificações. Aí sim tinha um motor, tudo era semelhante, não era igual. O J3 não. Os motores da Jaque, eles foram projetados por uma indústria austríaca. Era realmente um motor em si do carro, um motor muito bom, porque era um motor que vibrava pouco e estava muito liso em qualquer rotação. Isso era uma característica muito positiva. Agora, o restante do carro, o conjunto em geral do carro era muito ruim. Você lia que o carro tinha uma suspensão independente na traseira. Eu já imaginava alguma coisa nesse tipo. Os engates, as marchas são muito semelhantes aos da Volkswagen, né? Aquele engate bem preciso. Isso, pelo menos o engate realmente era verdade. Os engates dele eram precisos. Só que o câmbio do carro era extremamente mal feito. Por quê? Ele tinha as relações das primeiras marchas, da primeira e da segunda marcha muito longas, para o tamanho do motor que ele tinha e para o peso do carro, e as últimas marchas muito curtas. Então o que acontecia? A primeira marcha dele a 45 km por hora, 6.250. A segunda marcha passava dos 80, ia a 84 km aproximadamente, no 6.250. Enquanto a quinta marcha, você andando a 110 km por hora, já estava quase 4.000 giros por minuto. Ou seja, uma estupidez, muito mal feito. Ele tinha que ter um encurtamento das primeiras marchas, não muito, mas um pouco, para aumentar a agilidade do motor, e ter a última marcha bem mais longa, né? Eu acreditava que por conta da variação do motor, ele tinha o VVT, comando de válvulas variável, ele podia rodar aí pelos seus 3.200, 3.300 a 110 km por hora com muita facilidade. Se bem que era muito ruim andar com esse carro nessa velocidade. Isso eu vou falar mais adiante. Mas em si, eu achava o escalonamento muito ruim. Tanto que às vezes eu precisava fazer uma ultrapassagem em subidas mesmo. Por exemplo, nas estradas Canoas, isso acontecia muito aqui no Janeiro. E quando eu chegava naqueles ladeirões, eu tinha que botar a primeira marcha e ele ia até o corte. Às vezes eu não queria passar a segunda marcha, porque o buraco entre uma marcha e tão grande que fazia o carro perder velocidade e você não conseguir seguir na ultrapassagem. Era uma coisa absurda. Muito, muito absurda. Tanto que quando eu tive o Logan 1000, esse que eu já falei muito aqui, tem vários vídeos dele, o Authentic, eu achava que o Logan 1000 andava tanto quanto esse Jaque, com uma vantagem que economizava. Outra característica ruim do Jaque, você pensa, ele não era flex, ele só funcionava com gasolina. Isso seria um ponto positivo. Só que ele não podia usar a gasolina que não fosse Podium. Ele tinha na descrição dele que ele tem 108 cavalos, né? 108 cavalos e cerca de 14 kg de torque, se não me engano. Só que na realidade, esses 14 quilos e esses 108 cavalos, eles só ocorriam se você usasse gasolina Podium, pelo menos até aquele ano modelo. Se eu usasse gasolina comum, ele caía para cerca de 95 cavalos. Ou seja, eu sempre utilizei aquele carro com gasolina Podium.
até porque mudava muito a curva de torque do carro, era muito perceptível isso, né? Você sentia no carro. Entre os efeitos que eu achava positivos, pelo menos na conservação do motor do carro, é que eu, quando lavava o carro, às vezes limpava o cano de escape, o carro nunca teve fuligem no cano de escape, por conta da utilização, da sempre utilização da gasolina pódio. Aí você vai imaginar, era um carro muito econômico, porque é um motor pequeno, tem pelo menos as relações iniciais de marcha muito longas, né? Isso é bom para dentro da cidade? Não, não era. A média dele, geral, era de 9,5 km por litro dentro da cidade e de, no máximo, 13 km por litro na estrada. Eu achava isso um absurdo pelo tamanho do motor e pelo mau desenvolvimento do carro, né? Você espera, isso aí é um consumo de um carro com motor muito superior, né? Então, isso foi uma característica que eu detestei do carro, uma das características. Porém, num test drive rápido, você não consegue pegar isso tudo, e com as pessoas tentando te influenciar, tentando fazer a sua cabeça, você vai e quebra a cara. Porque antes desse carro eu tinha o meu primeiro Honda, aquele do primeiro podcast, os 30 mil quilômetros em 6 meses. Carro que eu tenho uma salda enorme. Então, daquele câmbio automático, é maravilhoso. Aí eu trocar o câmbio automático para voltar para o manual, para um carro todo destrambelhado, foi uma situação muito ruim. A outra característica, era um carro muito elevado em relação ao solo. Isso era muito ruim para o carro. Eu tinha falado que ele tinha suspensão independente da traseira. Isso seria uma característica muito positiva. Melhoraria muito o chão do carro. Mas não, ele tinha uma suspensão excessivamente macia. E por conta da altura dele em relação ao solo, ele distracionava com uma facilidade assim ridícula. Além dos pneus que eram bem ruins, se não me engano eram um negócio assim, até o nome da marca era ruim, e ele distracionava muito facilmente. Eu me lembro uma vez eu estava subindo a Serra Grajão Jacarepaguá, eu fui querer fazer uma ultrapassagem, né? Tava já naquele retão, já indo em sentido Grajaú, na subida. Aí eu fui entrar numa curva, porque com Honda eu entraria normalmente a 70, 80 km por hora sem o carro fazer nada. Entraria facilmente e seguiria o caminho. Eu fui querer ultrapassar, eu joguei a segunda marcha por conta do câmbio excessivamente longo, para eu poder jogar uma terceira e ele sair. Ele entrou e distracionando, saindo de frente assim com uma força. A sorte que eu consegui manter o controle do carro para o carro não rodar. Mas assim, uma sensação horrorosa, muito ruim. Tá, outra característica, ele distracionava muito fácil. Se você saía mais forte num sinal, ele distracionava e você não conseguia manter o carro. E graças a essa altura super elevada em relação ao solo, na estrada a frente dele bambeava com a maior facilidade, levantava, você sentia o carro flutuando o tempo inteiro. Fora que a direção dele era com assistência hidráulica, era muito leve também. Então piorava mais ainda essa sensação, né? Era muito ruim de dirigir aquele carro em estrada. É muito suscetível a ventos laterais. Então, uma sensação muito ruim. Realmente não gosto muito de me lembrar disso. E com a utilização normal dele, acabou que eu tive que ir por várias vezes à oficina mecânica da Jaque. No início, logo que eu comprei o carro, ele já teve um problema, que ele teve aquele acabamento onde fica preso o cinto de segurança traseiro, ele se soltou, isso com 20, 25, 26 km. No dia seguinte eu estava na autorizada já para consertar aquilo. Depois eu tive um outro problema, muito barulho interno, muito, toda hora, muito barulho. E toda hora eu voltava à concessionária, eles apertavam, funcionava bem por 3, 4 dias e voltava aquela barulheira toda. No fim, quando eu já tinha cansado do carro, eu já tinha arranjado outro Honda para substituir ele, um Civic antigo também. No fim, é que eu fui entender o porquê daquela barulheira toda constante. Não é que o acabamento fosse ruim, não é que em si o acabamento fosse muito ruim. É que o carro não tinha rigidez torcional suficiente para que o acabamento conseguisse ficar acoplado a ele. Então o que acontecia? Como eu pegava
muita serra, andava com o carro pegando muita curva, exigindo da carroceria, da estrutura dele, tudo se soltava novamente. Então voltava todos os barulhos dentro do interior, e toda hora, e toda hora. É chato você ter um carro novo e ter isso continuamente, né? Você espera um carro novo que não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar problema. Uma característica que eu não achei assim legal é que ele teve que fazer, foram 3 revisões, 9.000 quilômetros, muita coisa. Ele fez uma de 2.500, uma de 5.000 e a última que foi de 1 ano ou 10.000 quilômetros. Então isso eu achei excessivo, é coisa demais para um carro assim. Ou eles não tinham confiança no propulsor, eu não sei. Isso eu achei uma coisa ruim. Apesar que a primeira revisão foi, se não me engano, foi de graça, não me recordo bem. Eu acredito que tenha sido de graça. Outra característica ruim, o seguro do carro era alto. A média que eu paguei dele nos anos que ele ficou comigo foi de R$3.200. Esses Logans que eu tenho, por exemplo, esse Logan que eu tenho novo, que é um carro de quase R$50 mil, hoje ele está em torno de R$2.000 de seguro, ou seja, muito mais barato. Então não entendi o porquê, até porque não tinha índice de roubo daquele carro. Só se, eu acredito mais por conta da colisão, né? Se fosse colisão, o carro dava perda total. Então até a rigidez torcional entra aí nesse sentido, né? Uma característica que eu achava positiva, aí eu não vou realmente falar mal do carro porque não era ruim, era dos freios ABS que realmente funcionavam bem. Aqueles pneus, como eu havia citado, que facilitavam ele distracionar, sair de frente com muita facilidade, também eram muito ruins em chuva, era muito ruim você dirigir aquele carro na chuva, ele escorregava com muita facilidade por conta dos pneus e também de ser muito erguido. Os bancos eram confortáveis, mas faltavam itens básicos como uma regulagem de altura do banco. Ele não tinha, eu achava isso ruim. A posição de pedais, no início você não percebe, mas com a convivência você sente isso. Era muito ruim porque eles eram muito deslocados para a direita. Então cansava você dirigir aquele carro. E os pedais muito altos também. E com um curso longo. Ou seja, eu fui descobrindo o carro com o tempo, né? Foi uma coisa que eu não conheci, fui vendo como é que era e como é que não era. Agora, acabou que eu fui pegando raiva do carro, aí eu arranjei um outro Honda, tive condições de arranjar um outro Honda antigo, que foi em setembro de 2013, que eu fiquei com ele os dois juntos, eu deixei esse carro jogado, e quando foi em janeiro eu me desfiz dele, em janeiro de 2014. Aí o valor que eu paguei nele, que foi R$39 mil em 2012, porque foi o próprio carro, que era se não me engano, 37.990, o alarme, que era mais R$1.000, o que eu acho um absurdo, R$1.000 por um alarme. Enfim, imagino que podia instalar alarme fora da autorizada. Mas a pintura metálica, que eu acho que a pintura metálica eu consegui ela de graça, porque esse carro, todas as pinturas dele são metálicas, inclusive a branca. A exceção era a preta, que a preta era sólida. Então, no final, eu vendi o carro com muita raiva. O carro foi vendido por R$25 mil. Ou seja, em pouco mais de um ano, foram R$13 mil de desvalorização naquele carro. Ou seja, foi um péssimo negócio. Mas eu acredito, eu estou falando isso aqui, muita gente vai falar, ele está botando isso para criticar os carros chineses, que ele não gosta de carro chinês, não. Na verdade, eu considero os carros chineses uma boa coisa para o nosso mercado, porque eles aumentam a competitividade. Eu estava falando desse J3 muito mal dele, e realmente foi uma experiência muito ruim que eu tive com esse carro. Muita gente não teve a mesma experiência que eu. Muita gente não é entusiasta como eu, só que é um carro para um meio de transporte. Legal. E funciona. Com o meio de transporte ele vai funcionar. Muita gente tem e gosta desses carrinhos. Agora, ele ajudou muito o mercado em 2011. Ele conseguiu fazer os carros nacionais ficarem um pouco mais equipados e com preços um pouco mais reais. E depois que ele teve aquele fato lá do Latin NCAP, da colisão, que o carro se desmanchou todo, aquilo acabou muito com a imagem do carro.
Então ele deixou de ter a competitividade e agora até os preços mesmo desse carro estão muito altos. Um carro muito desatualizado pelo valor que eles querem pelo carro. Mas vale essa competição, eu acredito nos chineses ainda. Eu hoje até teria um Geely, é uma coisa que me chama atenção, aquele... eu não sei se eles chamam aqui de Engrande, não, é o EC7, que é aquele, um dos carros da marca que é dona da Volvo, né? Eu acho aquilo interessante, aquele que tem um formato de Panda, o EC2, eu também acho legal. O Celery atual eu estou achando uma opção interessante para um mercado que não para de aumentar preços e as coisas estão ficando em valores ridiculamente absurdos pelos tipos de carro que são. Hoje mesmo eu estava olhando um Fiat 500 partindo agora de R$57 mil na versão mais básica. A versão Cabriolet, que era 60 e poucos mil, 65 mil, hoje já está R$82 mil. Isso é muito absurdo para um carro daqueles. Os preços são muito absurdos. Então é necessário ter essa competição. Um Celery hoje, 1.5, você consegue por R$32 mil, se conversando na concessionária. E é uma opção interessante pela quantidade de equipamentos que tem. E eu já dirigi um carro desses, então eu posso dizer, a qualidade do interior melhorou muito comparado ao meu Jaque. A rigidez torcional melhorou muito, isso é uma coisa muito perceptível, porque quase não há ruídos de carroceria do carro. E vem mais completo que uma porcaria de um Onix, de um Gol, até de um Sandero, tá? Eu vou colocar aí, nesses carros de 1000, e você tem um carro melhor, porque muita gente vai falar, desempenho não é a minha prioridade. Não, desempenho tem que ser prioridade, porque é uma característica de segurança. Você não vai andar que nem um louco o tempo inteiro, mas você tendo um motor mais forte, com um câmbio bem escalonado, seja automático ou manual, você vai poder escapar de uma determinada situação. Você pode ultrapassar mais rápido, você pode fugir de alguma coisa mais rápido. Então é uma vantagem. Então esse conceito do Celery eu acho legal. E o carrinho está vindo bem montado, já está sendo fabricado no Brasil. Eu espero que eles consigam crescer para criar competitividade e abaixar os valores dos carros, como a Jaque conseguiu em 2011. Eu torço muito para que isso volte a acontecer, porque o nosso mercado está muito louco. Agora, se eu recomendaria a compra de um Jaque J3 novamente, não. O Jaque, tá? Não estou falando do Chery. O Chery eu não tive uma experiência tão grande com ele, né? Eu achei muito interessante o Celery e tal, mas eu não tive. Então, eu não tenho como falar a respeito de autorizada, nada disso. Mas o Jaque em si, eu não recomendaria. Pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro eles melhorem muito e eu possa até conhecer novamente um carro daquela marca. Só que uma coisa que eu não gostei foi do atendimento das concessionárias, que era aquela coisa de ficar empurrando toda hora algum serviço que não era útil. O serviço era muito ruim, tanto que eu falava que toda hora o carro era reapertado, toda hora voltavam os barulhos. Eles podiam substituir com alguma outra coisa, apesar da rigidez torcional do carro não ser grandes coisas. O carro em si me deu muitos problemas. Ele teve que ser trocado o alternador em garantia, e isso demorou cerca de um mês até a peça chegar. A bateria teve que ser trocada em garantia, que era uma bateria de uma marca chamada Varta. Aí foi trocada por uma Eliar. Eu precisei do serviço da Jaque e funcionou, tá? Vou deixando isso claro. O carro ficou sem bateria. Eu liguei para o serviço 24 horas da Jaque e eles carregaram a bateria. O carro voltou a trabalhar aqui comigo. Então, assim... Mas, principalmente, o Sérgio Habib, né? O mesmo que acabou com a imagem da Citroën, porque na década de 90 ele trouxe a Citroën aqui para o Brasil, né? Trouxe XM, Xantia, ZX, e eram carros interessantíssimos, mas na hora que o cara ia para fazer a manutenção do carro, ele botou as peças a valores extremamente absurdos, e isso foi queimando a marca, com um pós-venda terrível. E isso ocorreu agora com a Jaque novamente. Ele tenta se segurar, né, tenta mostrar aquilo que ele não conseguiu com a Citroën, mas ainda assim é muito deficiente, ele não consegue gerir isso de uma maneira legal, né? Isso, o pós-vendas tinha que melhorar muito. Mas enfim, voltando aqui a falar dos carros chineses em geral, eu acho muito válido. Eu acho que tem que sim continuar a aumentar e expandir essa competição.
Tá, eu digo, e eu estava falando agora de pós-vendas, o próprio pós-vendas da Fiat, desse Palio que eu fiz agora, o vídeo dos 20 mil quilômetros, também não é grandes coisas. Então, assim, vale a pena. Se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do J3, vocês perguntem aí embaixo. Curtam, compartilhem esse vídeo, por favor. E é isso. Se você não é muito entusiasta, você precisa de um meio de transporte e quer ter alguma coisa com um motorzinho um pouco maior, um pouco mais de espaço para a sua família, experimentem um chinês. Até vale a pena. Entendeu? Um Chery, um Geely, é uma coisinha, são carrinhos já interessantes para esse momento, até pelo valor deles. A Jaque eu não boto a Jaque nesse meio porque a minha experiência com ela não foi legal, mas vale a pena vocês experimentarem, tá bom? É isso aí, valeu pessoal.